mas é por culpa do Frejá mesmo. Quem ri de tudo, ri de desespero, e é a mais pura verdade. Na Mas eu não sou verdade, uma a gente pessoa vai que falar... Pois não. não sou uma pessoa que fico rindo o tempo inteiro, mas eu sou É, feliz. Eu tenho alegria. então, A cara dele de discordância. não tem problema. Então, porque na verdade, a alegria é um afeto. Tem um filósofo chamado Alegria é um afeto? Spinoza, é um afeto. Alegria. Então, ele fala que são três afetos, todos os outros derivam desses três afetos: da alegria, a tristeza e o desejo. Então, ele fala o seguinte: eu acabei de assistir um programa no Café Filosófico com um filósofo chamado André Martins. Foi ele que me inspirou a trazer esse assunto. Né? Então, é o seguinte: o Spinoza dizia o seguinte: quando você tem um desejo, porque nós somos seres que desejam. A gente, quando nasce, a criança pode não saber de nada, mas ela sabe que ela precisa de um peito. Então você deixa ela sozinha, perto da mãe, ela vai sentindo o cheiro, e chega, então ela tem um desejo. Quando esse desejo é atendido, você tem um afeto, que é a alegria. E quando esse desejo não é atendido, você tem um outro afeto, que é a tristeza. Por isso que todos os afetos dependem desses três. Surgem, tem como base esses três. Vou dar, por exemplo, um exemplo bom é o medo e a esperança. O medo é a expectativa de tristeza que você tem. Expectativa de Você tem tristeza? medo de que algo bom não aconteça ou de que algo ruim aconteça. Certo? E Certo. você tem esperança de que algo bom aconteça e que algo ruim não aconteça. Então, toda essa ligação, né, toda essa coisa, ela tem a ver com a nossa capacidade de trabalhar esses três afetos. Ele fala, por exemplo, o amor. O amor é a alegria acompanhada de quem provoca essa alegria em mim. Então, quando eu vejo você, eu me alegro. Então, eu amo você porque você desperta em mim a alegria. Sorte a sua que hoje eu não Né? tô. Sorte a sua que hoje eu não estou muito emotiva, porque senão eu já estaria chorando já É, com essa declaração. então, é importante e interessante que a gente comece a trabalhar esse tema, porque a gente fica muito sequestrado pelos desejos que a mídia põe na gente. Sim. Então, ela força desejos, por exemplo. Eu desejo um, sei lá, um telefone bacana. Né? Então, quando se realiza, eu fico alegre. Só que nem todas as alegrias são fontes de felicidade.
né? A felicidade, ela pode acontecer devido a um atendimento desse seu desejo, né? Ou devido a você não estar sofrendo algo que você tem medo, né? Então, vamos Destrinchar isso tentar aí. colocar isso. Oi? É. Vamos destrinchar. E a gente precisa começar a discernir um pouco essas alegrias todas, porque às vezes eu estou contente com algo que me prejudica. Tem um filósofo do século XVI, Etienne de la Boétie, ele dizia que nós lutamos pelas nossas correntes como se fossem a nossa libertação. Né? Como é que se realiza isso nos dias de hoje? Qual é a grande forma de você sequestrar uma pessoa para que ela sirva a você, para que ela se acalme? É você endividar ela. Então, na medida que eu tenho um povo endividado, eu tenho um povo controlado, um povo que tem medo de perder o emprego. Um povo que vai aceitar as minhas condições injustas ou semi-injustas, né? Porque ele precisa do emprego para continuar sendo quem ele é. Porque assim que ele perder o emprego, ele passa a ser ninguém. No seu caso, por exemplo, passa a ser, até a ser uma pessoa indesejada. Uma pessoa a ser mandada embora para o Brasil. Uma indigente, porque eu não terei casa. Não vou ter como pagar aluguel. Vai sair eu, o forno que eu comprei, os talheres da cozinha, e é isso. É isso. Pois é, então. Então a gente entra, né? A gente tem uma forma de controle social que é um pouco através da tristeza mesmo. Você controla as pessoas porque elas precisam se manter nesse sistema, né? E no meio disso, a gente tem que arrumar um jeitinho de ser feliz. Com as armas que a gente tem. Né? Então, fazer do limão a limonada. O limão azedo. Fazer do limão uma limonada. Tem uma brincadeira que a gente fazia nos grupos de jovens, que era assim, que era a brincadeira da limonada. Então você vinha, tinha um pote com açúcar e tinha um prato com um monte de limão cortado na metade e aquele negócio de apertar o limão, sabe? Aquela coisa que parece um... Espremedor. Tipo espremedor. Um espremedor. Então, se a sua vida estava meio azeda, você mandava ver o limão lá. E se você achava que estava tudo bem, você botava uma colher de açúcar. E era muito interessante porque água com açúcar ficou horrível. Água só com limão também fica horrível. Então a gente precisa sempre trabalhar a alegria de forma que ela nunca falte e nem que ela nos aliene. Né? E isso passa a ser um desafio pros nossos, sobretudo para os nossos dias, que são dias tão tristes, né? Lembra aquela criancinha que eu falei que quase morreu? Sim. Que a mãe estava no farol e tal. Morreu. Morreu? Morreu. Não conseguiu chegar nos 20 dias de vida. Né? Então, a gente vive num mundo onde existe uma parte da população
que é descartável. Não só isso, ela é dispensável. Né? Entre elas estão vocês, os au pairs. Olha só, eu Né? queria te dizer que eu assinei minha alforria. O Dobby quê? is free. Como assim? Não sou mais, acabou o contrato. Ah, então. Mas você precisa ter um lugar para viver, né, minha flor? Não, eu vou continuar com a vida que eu estou tendo, normal, mas esta intitulação não a possuo mais. Sim. Então, mas é importante entender isso, porque o sistema precisa também das pessoas. Por um tempo, né? Porque, por exemplo, durante um tempo, eu fiz um trabalho lá para o escritório que o Tio Marcos trabalhava, Sim. e agora acabou, porque eu fui trocado por uma inteligência artificial. Sabe que eu ouvi uma coisa que faz muito sentido. As pessoas elas são incomparáveis, mas são substituíveis. São substituíveis. Yes. Sim. E isso vai se tornando cada vez mais claro. Sim. E também a gente acaba trazendo isso para dentro das relações de amizade. Não, todas as relações. Eu acho que a de amizade, todas as relações. As de amizade, as de amor, a de família. A gente sempre vai estar se comparando e, ao mesmo tempo, podendo ser substituído. Mas aí chega uma hora que você assume isso. Por exemplo, o que aconteceu com o tio Luciano lá, quando nasceu o Pedro, né? Ele sempre falava que filho é um investimento, que só dá prejuízo e tal. E aí, cara, veio um menino para ele que tinha um monte de problema, que teve que tomar um monte de remédio, que vinha remédio da Alemanha, sei lá quanto ele não teve que gastar nesses remédios. Ele falou, mas filho não é investimento. Mas filho também não é despesa. Porque você não faz o que você faz pelos filhos Por qualquer outra pessoa. contando, entendeu? Algum tipo de benefício futuro. Você faz porque precisa ser feito. Né? E porque aquela criança não tem chance. Né? Você vê, essa criança que foi deixada num ambiente hostil, morreu. Ai, gente, como é que a moça não pensou que a criança desse tamanho não ia ter uma insolação? Ai, Simplicidade. Né? não, eu entendo todas Simplicidade. as coisas, mas, gente, que situação. É muito triste. É, Caixãozinho de criança é a coisa mais triste do mundo, eu acho. credo. Acho que quem fabrica essas coisas, Não tem coração. né? Não, tem que ser feito, né? Como é que você vai Claro, mas, gente, botar precisa numa ter muito caixa de sangue frio. sapato? Precisa ter muito sangue frio pra você fazer um negócio daquele tamanho. É, não dá pra você botar numa caixa de sapato, entendeu? Pelo amor de Deus. Sabe que a mãe de um amigo meu, quando ela teve, do My Love, quando ela teve os gêmeos, não tem nada a ver com morte, graças a Deus. Mas quando ela teve os gêmeos, ela falou pra mim que o médico falou que eles não iam sobreviver uns bons anos atrás, lá em Natal e tudo. E falou que não ia sobreviver as crianças, que são muito pequenininhos, muito não sei o que. Ela falou, então me dá que eu vou levar pra minha casa. Pode me dar. Pode deixar, não vou esperar eles morrer aqui, vai morrer lá em casa. Botou eles dentro de uma caixinha de sapato, ela falou. E levou eles embora na caixinha de sapato. Então aí, vivão. Então, Maior que eu, pros lados e pra cima. Isso que não ia sobreviver. é interessante, porque na verdade é carinho, né? Os africanos têm uma história que contam de um dos orixás, se chama Obaluaê, que é uma criança que nasceu muito fraca, com uma
doença de pele horrorosa. E a mãe, então, por misericórdia, falou, não, deixa essa criança na beira do mar, para que as ondas levem embora. Ai, gente, que horror. Né? E Iemanjá pega essa criança para criar como filho, como se fosse um filho dela. Né? E ela cria essa criança que sofre durante a vida inteira. Né? Mas ele acaba se tornando um orixá. De tanto sofrimento que ele teve e de tanto que ele teve que lutar mesmo pela vida. Pela vida. Ai, gente, que dó. Eu não sei Né? como é que o povo consegue isso aí. Eu não sei. Então. E aí tem um outro tipo, tem uma outra coisa que é legal da alegria, que é assim, sabe que existe alegria passiva e alegria ativa. Ó, só um detalhe. A gente aqui falando de alegria e começamos a falar da morte das crianças. Claro. Deus é mais. Né? Qual que é a alegria Mas passiva eu e acho que tem ativa? uma coisa. É porque o nosso tempo é muito desafiador, né, Fernanda? Sim, sim. O nosso tempo é muito desafiador. Você pega, por exemplo, esse negócio das alegrias passivas e ativas. Isso. Vamos Uma lá. alegria ativa é aquela alegria que tem a razão em si mesmo. Por exemplo, vamos dizer que hoje você acordou contente, sei lá, você acordou contente porque agora você não é mais au pair. A sua alegria está no fato de você ser quem você é. Sim. E de você ter o potencial de ser qualquer coisa que seja. Que eu queira também. Que você queira. Sim. Então isso é um motivo de alegria. Mas é uma alegria que não existe porque aconteceu alguma coisa. É uma alegria que existe porque você está feliz. Então essa é uma alegria ativa. Ela acontece quando a gente está vivendo a nossa vida e sendo aquilo que a gente consegue ser. Então, na hora que você sente um aumento da tua potência de vida, né, aquilo de que você é, o que pode chegar a ser, né, então que o Spinoza chamava de conatos. Então, na hora que você sente isso, você tem uma alegria ativa. Mas tem uma alegria que é passiva. Advém de alguma coisa. Ela tem uma fonte que não é você. Como você é. Por exemplo, a alegria de se vingar de um mal feito. Entendeu? Vamos dizer que que alguém te sacaneie muito e tal. Pelo Daí amor você de vê aquela Deus, hein? pessoa se dando. Você vê aquela pessoa se dando mão, você fala. Que legal, bem feito. Ah, Que legal e bem não, feito. então. Mas essa alegria não é uma alegria ativa. E assim que você parar de perceber isso, você deixa de ser alegre. Sim, Você fala volta assim, agora pro vamos ver o que sentimento de vai. antes. Entendeu? Porque ele não persiste dentro de você. Ele não tem as raízes na Fernanda. Ah, A eu razão da tenho, alegria está na desgraça do outro. credo, eu tenho alegria ativa. A gente tem a passiva também. Um joguinho de computador é uma alegria passiva. Claro que temos alegria passiva, Entendeu? É mas qualquer eu tenho coisa que alegria é passiva quase estimulada. todos os dias. Eu tenho essa alegria passiva quase todos os dias no que diz respeito a essas crianças que quando elas começam a me enfunetar a vida, aí machuco o dedo, eu falo, bem feito, tá vendo? Avisei que não era pra fazer, bem feito. Fico feliz que machucou o dedo. Então, mas só que você não pode confessar.
publicamente que você se alegrou nesse momento. Não, mas aquilo fica aqui, ó, guardado, quentinho. Então, mas você percebe que é uma coisa que não tem consistência? Sim. E que, na verdade, não é uma alegria. Sim, é um. Eu acho que. Eu não sei nem que nome dá esse sentimento, mas é um sentimento bem momentâneo. É coisa rapidinha que fica e vai embora. É, e faz isso justamente porque não tem. E eu acho que tem muitas pessoas que vivem essas alegrias e vão chamando isso de vida, entendeu? Mas é como se a pessoa estivesse embaixo d'água, aí ela consegue botar a boca para fora da água, assim, aí ela respira. Mas ela continua afogada nas próprias mágoas, Sim. nas suas tristezas, no seu dia a dia, nas frustrações da vida, né? Então, e no tanto de coisa que a pessoa deseja e que não vai ser possível participar dessa alegria, né? Porque ela não tem a ver com você, ela não tem a ver com a sua, com aquilo que você é. Né? É como se você tivesse uma. A gente tem muitas vezes, a gente tem uma sensação de inadequação. Não sei se você sente isso. Que a gente às vezes parece que está no lugar que a gente é inadequado para aquele lugar, sabe? Ai, várias vezes eu tenho essa sensação. Então, né? Mas o contrário também você reconhece. Quando você sente que você está no lugar certo, fazendo o Sim. que tem que fazer, Que é ali que né? tem que ser. Não tem outro lugar que poderia ser. Quando É ali. ele, então, você, por exemplo, deve experimentar essas duas coisas com as crianças. Porque devem existir momentos em que eles também gostam da sua presença e fazem questão de você. Em questão de segundos eu Ainda tenho que esses seja dois breve, não sentimentos. importa. É, em questão de segundos, ele acontece. Vou dar um exemplo recente de ontem. Eu estava dando banho neles. Aí começou aquela gritaria. Eu falo, meu Deus, eu não pertenço a isso. Me tire daqui. Mesmo uma gritaria. Que eu falo, minha nossa, pra que gritar? Não dá pra falar? Aí pego o eco do banheiro. Parece que nós estamos numa sinfonia harmônica ali de Beethoven, né? Bem deplorada. Aí eu pedi, pelo amor de Deus, para. Tá, então eu falei assim, não, gente, eu não posso estar vivendo isso aqui é inadequado para minha pessoa. Aí passou uns minutos, fomos dormir, deitamos na cama, terminei de ler os livrinhos deles. Sabe que eu vou sentir saudade de você nesse tempo que a gente não vai se ver. Eu falei, vai mesmo, eu também. Então, porque são afetos, são pessoas que nos ajudam e que, de alguma forma, estão caminhando junto com a gente, sabe? Porque vocês estão colocados numa situação a qual vocês não foram convidados, tanto você quanto as crianças. Vocês foram obrigados a uma convivência que não foi nem, quer dizer, você até que escolheu, sabia o que ia fazer aí, né? Mas as crianças, tanto que no começo eles estranharam, quer dizer, o pequeno não, né? O pequeno já nasceu, já caiu na sua mão, né? Não, eu cheguei, ele tinha um Saiu da ano, ele mesa me de estranhou. parto e foi entregue para você. Não, quando Hã? eu cheguei, ele tinha um ano. O menor. O menor. Ele me estranhou muito por muito tempo. Então. Então a gente precisa ficar regulando isso o tempo todo e observando. Primeiro, a gente precisa observar os nossos desejos, os nossos afetos. Santo Inácio falava muito sobre uma coisa chamada afetos desordenados. Olha lá, a Melina falou.
Eu também estranhei muito na quinta série. Te estranhei muito na quinta série. Viu? Estranha. Não é fácil ser eu. Olha lá, dona Beatriz quer porque quer participar do nosso grupo, da nossa conversa. Mas hoje é só nós. E é interessante porque essa inabdicação, esse sentimento, tudo isso aí, a gente precisa estar o tempo todo vendo, revendo e avaliando. Né? Porque nós somos pessoas, porque além disso, nós somos pessoas que mudam muito. Sim, diariamente. Constantemente. Né? Constantemente. A gente até estranha uma pessoa que não fica o tempo todo mudando. Né? Agora começa, você não vai ter isso, porque você vai passar Natal sozinho aí, né? Mas aqui pelo lado de cá tá uma discussão ensaiada aqui. Onde Sabe vai que ser nessas Natal? horas é bom. Nessas Oi? horas é bom. Essas horas são bom. Nessas horas é bom estar sozinha, porque não há discussão da onde que vai, com quem que vai, por quanto tempo vai, o que vai levar, Ah, entendeu? É ótimo. É ótimo. então. Fala, ó, o Jarbas quando entrou, fala parabéns, Jarbas. Parabéns, Jarbas. Ele é primo da Vanina. Mas é o que é aniversário dele? Parabéns. É aniversário de 60 anos. Ó, Ganhou uma então. queda de moto de aniversário. Tá todo Deus, que ralado. horror. Imagina uma pessoa sem juízo, Fernandinho. Ai, Então a ai. gente precisa começar. A gente precisa saber acolher essas alegrias. Porque às vezes também a gente escolhe não ser alegre. Né? Porque, vamos pensar bem, tem outra coisa que ele dizia que é o seguinte: a felicidade é o contrário. A alegria e a boa virtude nem sempre traz felicidade. Tudo bem até aí? A Mas a alegria e a felicidade boa sempre traz virtude. a virtude. Pera, vamos de novo. A alegria e a felicidade. Não, A a boa alegria virtude. nem sempre traz felicidade. Sim. Não, a alegria nem sempre traz felicidade. É, junto com a boa A aventura. virtude, a virtude nem sempre traz felicidade. Mas a felicidade sempre traz virtude. Ah, tá, entendi. Por que isso? Você já viu uma pessoa feliz, contente, saltitante e radiante, dizendo, nossa, o meu dia está ótimo. Fiz Vou nada. espancar uma pessoa. Se Entendeu? tiver A algum pessoa que problema está mental. feliz, realizada, tranquila, ela não fica pensando em fazer maldade para os outros, ou Sim, fofoca, ou qualquer coisa, entendeu? sim, sim, Ela sim. só está lá feliz, vivendo a vida dela. Né? E isso eu acho que é tão legal da gente perceber. Né? Ele fala até de uma frase, esse filósofo fala de uma frase do Jorge Benjor, que ele fala assim: se malandro soubesse como é bom ser honesto, ele ia ser honesto só de malandragem. Entendeu? Porque, na verdade, é isso. Você ser uma pessoa boa, uma pessoa que está sempre disposta a ajudar, uma pessoa que está sempre gostando de dividir as coisas que gosta, né? Querendo ter uma vida compartilhada,
dividindo as coisas que são boas para si, também dividir com os outros, essa pessoa não está preocupada em fazer o mal. Ela não está com inveja de ninguém, sabe? Ela Ela não está quer que os ocupada com si outros... mesma. Ela está só vivendo. Ai, Ela está vivendo a sua liberdade. Aquilo que a vida trouxe para ela. Né? No entanto, a gente encontra tanta gente tão centrada no controle da vida dos outros. Né? Outro dia alguém reclamava, falava comigo, só porque tal pessoa quer fazer do jeito, eu vou fazer do outro. Para que isso? Onde você quer chegar desse jeito? a implicância. Entendeu? Porque todas essas coisas são coisas que grudam em você, você sai carregando esse peso. Sim, volta. Volta pra gente. Isso aí é uma energia, é um ciclo. Não é, eu nem sei se volta, porque eu não sei se vai. Mas é um Ah, peso, é vai. uma bola de. É aquelas bolas que botavam nos prisioneiros antigamente. Lembra que tinha uma bolona de ferro com um negócio preso no calcanhar? Você anda por aí arrastando a vida. Ou então aquelas pessoas que se alegram em mostrar aquilo que tem de ruim. Né? Imagina isso, uma pessoa. Imagina que alguém vem visitar você. Olha, depende de quem. Aí você põe uma mesinha de centro. Aí você pega o lixo da sua casa e joga na mesinha de centro para a visita ver. Você faz isso? Ninguém faz isso. Mas tem gente que adora ficar falando dos próprios defeitos. Ou dos defeitos do marido, ou dos defeitos da esposa na frente dos outros. Né? Isso não traz alegria, entendeu? E Não. essa é a tal da alegria que é passiva. Que é uma alegria que não é de verdade. Uhum. Ela tem a ver com a sua frustração de vida. Né? Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que a única forma dele se sentir capacitado a alguma coisa é ele desfazendo dos outros. Então ele tem que humilhar o outro para daí ter autoridade sobre esse outro. Quem já não teve um chefe assim na vida? Ou alguém próximo, né? Ou alguém próximo? Entendeu? Que faz questão de dizer para os outros, de dizer que você não vale nada, que o outro não vale nada, que aquilo é uma puta, que não sei o que. Entendeu? Só que essas pessoas, elas caminham e carregam esse peso todo. Sim, junto com elas. E não conseguem se livrar porque eles não sabem que existe uma vida que vai além dessa vida pesada. Então é muito interessante a gente ficar pensando na alegria como um afeto. Porque as coisas nos afetam. Né? Então, quando você leva um choque, você fica afetado de choque. Quando você encontra uma pessoa triste, você fica triste junto. Né? E a gente dificilmente sabe como sair dessas coisas. Eu te contei a história do passarinho azul. Não sei, acho que não.
Então, tinha um passarinho azul que era muito sabido, ele sabia tudo. E aí tinha um cara que era muito malandro, e ele estava muito, como todo malandro, esqueceu de ser honesto por malandragem, e estava sem nada. E ele olhava para a vida dos outros e falava assim, ah, como seria bom se eu tivesse essa casa. E aí o rei teve um sonho. E no sonho do rei, ele via que em volta do trono dele tinham muitas raposas. E ele então fez um edital, mandou publicar em todas as terras dele que ele precisava de alguém para interpretar o sonho dele. Porque ele sabia que aquele sonho queria dizer alguma coisa. E então ele pega e sai divulgando. E esse cara pega esse edital numa árvore e fala, ah, eu quero ganhar esse saco de ouro que o rei está prometendo para quem interpretar o sonho dele. E aí ele senta numa pedra e chora, porque ele não sabe interpretar sonhos. E aí um passarinho azul fala para ele, eu sei interpretar esse sonho, mas o rei não vai acreditar em mim. Então você vai, mas metade do ouro é meu. E ele fala, tá bom. Então você vai lá e conta para o rei que a raposa é o símbolo da traição. E que esse é o momento em que ele tem que tomar muito cuidado. Porque tem muita gente querendo trair ele. E ele então vai e fala para o rei. E volta com a sacola de ouro. Só que em vez de ir pelo caminho do passarinho, ele vai por um outro caminho. E fica com o saco de ouro para ele. Um tempo depois, o rei sonhou de novo. E aí ele falou, ah, nem vou fazer edital. Mandou os guardas lá na casa do cara. Agora ele já estava com uma casa arrumada, o telhado forte, a casa bem pintada. Uhum. Aí ele chama o cara e fala, olha, eu sonhei de novo. E agora eu estou vendo, eu vi que olhando para cima do no meu trono, muitas facas prontas para cair em cima de mim. Aí ele falou, então eu preciso de um tempo para pensar. Aí ele saiu com o sonho dele. E para onde ele foi? Foi lá na pedra, lá que estava o passarinho. Ai, como eu sou triste, o rei vai me matar, porque eu não sei interpretações. Aí ele falou, o passarinho, o que ele fez? Ah, agora você vem aqui, né? Tá bom. Eu vou esquecer o que você fez. Mas dessa vez, você vai me trazer metade. E ele falou, sem dúvida, pode deixar. Me fala a interpretação do sonho. Então, esse sonho quer dizer o seguinte, que é um tempo de muita violência e que o rei precisa se proteger, porque vão atentar contra a vida dele. O rei, então, se fecha, né, e algumas tentativas de assassinato e tal, mas ele não morre. Né? E o outro volta, então, com 2 sacolas de ouro. E ele vai pelo caminho, mas quando ele chega perto do passarinho, o que ele faz? Ele pega uma pedra e joga no passarinho. Aí o passarinho sai voando
E ele vai para a casa dele com as 2 sacolas de ouro. Mas olha, 6 meses depois, o que aconteceu? O rei sonhou de novo. sonhou mais uma vez. E dessa vez, ele sonhou que no trono dele tinham muitas e muitas e muitas ovelhas. Todas fofinhas, gordinhas e cheias de lã. E ele então manda chamar de novo o cara. E mais uma vez ele vai chorar embaixo da árvore do passarinho. E o passarinho, não, mas não posso ajudar você. Você já me enganou 2 vezes. Não, mas agora eu prometo. Agora, sem dúvida, eu vou trazer, porque são 3 sacolas de ouro. Se eu trouxer 2, ainda fico com uma e ainda estou ganhando muito. Eu vou te dar 2 sacolas de ouro. Ele falou, tá bom. Aí o passarinho falou, tá. Então vamos fazer o seguinte. Vá lá e fale para o rei que agora é um tempo de bonança, que é um tempo de honestidade, onde as pessoas são francas e onde elas se ajudam umas às outras. Fale para ele aproveitar esse momento. E o rei, então, ao saber disso, convoca uma festa em louvor ao Deus lá daquele povo, né? E acontecem todas essas coisas que acontecem quando os reis ficam felizes. Sorteio, bebida de graça, essas coisas. E ele então está voltando. Quando ele está voltando para casa, ele fala, bom, já sacaneei o passarinho 2 vezes. E o rei, pelo jeito, não para de sonhar, então eu vou levar as 2 sacolas para ele. E aí então ele vai na pedra e põe as 2 sacolas. Aí o passarinho fala, ah, que beleza, hein? Agora você trouxe. Eu falei, eu te sacaneei muito. Eu fui muito filho da mãe. E o passarinho falou, você foi mesmo. Mas eu vou dizer um negócio para você. Ouro não serve de nada para mim. Não foi por causa do ouro que eu te ajudei. Porque eu sabia que você ia me trair. Porque aquele período era um período de traição. Eu sabia que você ia ser violento comigo. Senão você tinha acertado a pedra em mim. Porque aquele era um tempo de muita violência. E eu fico feliz que agora você está sendo honesto. Porque agora é um tempo de muita honestidade. E é o tempo das economias crescerem. Mas eu preciso que você aprenda uma lição. Que você não pode depender das coisas que estão à sua volta para você ser bom ou ruim. Não importa os tempos, porque eles vêm e vão. Para que você seja alegre e tenha uma vida livre, né, aprenda a ser virtuoso e não fazer mal a ninguém. Né? E é muito legal essa história, porque, mesmo que ela Bonitinho. seja comprida, porque é isso mesmo. Nós vivemos um tempo de muita violência. Nós estamos assistindo uma destruição de um país. Sabe como chama aquela terra? Como chamava aquela terra no tempo de Jesus Cristo? Era Jerusalém, não era? Palestina. Palestina. Não. Palestina é ainda, não é? Então, Agora tô agora confusa. Israel está acabando, eles estão terminando com os últimos palestinos. E... E estão entendi. banindo os palestinos para o Egito. Então está tendo um momento de conquista, mas também um momento de muita dor, de muita guerra, de muita tristeza. Né? E teve um pior ainda essa semana. Os 3 caras conseguiram fugir do Hamas
E ao chegarem na coisa com bandeirinha branca na mão e tudo, falando a língua dos judeus, foram assassinados pelos militares. Né? Então, a gente não pode achar que isso é normal. Ah, mas não é mesmo? A gente não pode achar que a maldade humana é normal, que está tudo certo. Né? Agora, também não dá para a gente brigar com todo mundo. Então, a gente precisa caminhar no mundo. Porque não há outro mundo para a gente caminhar. Não há outra vida para a gente viver. Então, que a gente seja feliz nessa. Sim. Porque o Bento XVI, que foi o último Papa, antes do Papa Francisco, ele tinha uma frase que falava assim: quando a vida acaba e a gente morre, e a gente vai viver a outra vida, não existe outra vida. A vida é uma só. A vida é eterna. Quando a gente morre, não é a vida que muda. É a matéria. Portanto, se nós formos a vida inteira mesquinhos, fofoqueiros, maldizer os outros, maltratar as pessoas, humilhar os que estão submissos a gente, é a vida, não tem outra vida. Você não sabe viver de outro jeito. Sim. É uma via só. Por isso que o Jorge Benjor está certo. Se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só de malandragem. Se malandro soubesse como é bom ser alegre, e como é libertador você ser alegre, né? Escolheria alegria. Sim. Porque aí quando a vida acaba, as pessoas alegres morrem felizes. Não só pela vida que vem, mas também pela vida que foi. Uhum. Ele sabe que foi uma vida boa, que ele fez o melhor que ele podia ter feito na vida dele. Igual minha avó. Minha avó morreu alegre. Isso. Isso é libertador, Fernandinha. E a gente precisa lutar por isso. Sim. Porque todo esse sistema só nos convida a ser cada vez mais rancoroso, mais Egoísta. besta. Né? E aí a gente cai nesse mundo que cada vez mais parece que nós somos seres atomizados, solitários, solipsistas. Solipsista. Nunca ouvi isso É, na vida. tem que ver no dicionário. São pessoas que não sabem trabalhar com outras pessoas. Só gostam de confiar na própria força. Né? Agora, parte da nossa alegria vem da nossa capacidade de nos adaptar às pessoas que estão à nossa volta e de amar a presença delas. E eu falei pra caramba. Ah, eu achei bem bonito. Eu fiquei só ouvindo. É que a história do passarinho tomou muito tempo, mas é uma história bonita. Mas vale a pena. Sim. E eu acho que a gente está muito num tempo que a gente não pode deixar esse tempo consumir Engolir a nossa gente. alegria, sabe? Eu pensei nisso, sabia? Toda vez que eu tenho um conflito e que me entristece,
que me traz sentimentos não prazerosos, né? Eu fico pensando, gente, ainda bem que é passageiro, sabe? E aí no outro dia, ou às vezes até mesmo no mesmo dia, faço algo que me deixa alegre. E eu falo, mas sabe, é tão complicado você ter alguém que não tem essa sensação do quão é bom ser alegre. Consigo mesmo, com a vida, com as outras pessoas, com as oportunidades, com objetos, não sei, com algo que te traga alegria. É tão simples e é tão mais gostoso você ser alegre do que você ser infeliz, por exemplo, amargurado. Você ser, Sim. sei lá, bravo com a vida. Ou, ai, hoje acordei, chutei o pé da cama e passei o dia emburrado. Não, sabe? Pô, chutei o pé da cama, já fala aquele palavrão desgraçado e pronto, e dá risada e vida que Maldita segue. flor. Maldita flor que resolveu abrir hoje, né? Não podia ter aberto ontem essa Tipo margarita? isso. Tipo isso. Mas enfim. Não é verdade. Porque se você se concentra em ser feliz, em ser alegre, É em ter mais uma fácil, mais alegria leve. ativa, é isso que ele chama de alegria ativa, não alegria passiva, Sim. mas uma alegria ativa, que é fruto daquilo que você faz. Uhum. A gente cada vez mais se encanta com o mundo, Sim. né? E não fica desencantado. Não, e encontra uma outra razão. Vai encontrando razões ao longo do caminho. E esse Etienne de la Boétie, ele morreu muito jovem. E ele era muito amigo de um outro filósofo chamado, era um francês, não era o Montesquieu, enfim. E esse outro filósofo foi chamado para falar no funeral dele. Pensamentos. E ele falou assim: eu fui chamado aqui para contar Montaigne, Pra contar o o quê? nome do amigo. O nome do filósofo era Montaigne. Ah. Então, eu fui chamado aqui para falar sobre a minha amizade com Etienne. Hum. Nós somos bons amigos. Mas o que mais caracterizou a nossa amizade é porque ele era ele e porque eu era eu. Sim. Né? São poucos, em francês fica maravilhosa essa frase, mas em português fica bom também. Eu não sei falar em francês, mas a frase soa muito bem. Je parle français. É, então fala, porque ele era ele e porque eu era eu. Né? É, Sim. então é legal que a gente comece a perceber que parte da nossa alegria está em conviver com o outro, sendo quem ele consegue. Ainda que às vezes seja duro, ainda que às vezes seja difícil conviver, por conta da pessoa ser uma pessoa que não negocia bem, que não gosta de mudar as coisas, né, que muda as coisas de última hora, né? Como se a sua vida não Girasse em tivesse torno da nenhum tipo dela. de valor. Oi? É como se a sua vida girasse em torno da dela. Porque é assim que a pessoa vê, né? Sim. Então, acho que é bom, acho que foi bom. Podia ser mais alegre, mas aí tem que chamar o Didi, o Mussum, entendeu? Não, o Mussum não vai estar Um, dando. um, Sinto muito. um comediante. Olha, o Mussum é um cara que me passa muita alegria. Eu assisto de vez em quando, vem uns vídeos antigos dele. Aquele cara cantando, ele tava no.
ele estava no lugar dele. Eu acho que tem muita gente como é que fala? Esqueci a palavra, mas que emana a alegria. Não faz nada de muito, mas é alegre. Você olha para a pessoa e fala, ai, que pessoa feliz, gente. Vem aqui, fica aí comigo. Alegre, fala, sabe? Não tem. Ainda que tenha Os coisas boas. gregos Aliás, diziam, ainda que tenha coisas ruins e que fale de coisas ruins, ainda não deixa de ser alegre. os gregos diziam que a pessoa virtuosa é aquela pessoa que faz o que tem que fazer no lugar onde ele é para estar. Então, por exemplo, o Neymar, no campo de futebol, Sim. ele é virtuoso. Pode ser que ele não seja virtuoso em nenhum outro lugar, mas lá ele é virtuoso. Uhum. Né? Eu estava assistindo uma série que tem na CNN daqui, com aquele Leandro Carnal, careca. Sim. E ele está falando sobre Deus, várias faces de Deus, formas de entendimento, muito legal. Uma série muito boa. Uma das pessoas que está na equipe é o marido da Thaís, aquela amiga nossa. Você me comentou isso aí algumas lives atrás, que ele estava no projeto. E é muito legal, assim. Você vê que ali ele está à vontade. O Karnal. Então, Leandro Carnal, num palco, falando de Deus para as pessoas, ele não está fazendo pregação. Entendeu? Mas ali no palco ele está no lugar que é o lugar dele. Que é o melhor lugar do mundo que é para ele estar. Né? E a gente precisa trabalhar para conseguir conquistar esses lugares. Sim. Eu sei que você está aí na luta para conseguir chegar nesse lugar. Ah, já chega. Que é o seu lugar. Você é jovem, tem disposição e saúde. Sim. Né? Preciso botar meu Vai celular chegar para lá. Oi? botar meu celular para carregar, senão vai desligar na sua cara. Mas a gente tem que parar porque eu tenho que entrar na outra. Pronto. Você tem que entrar no outro encontro lá às 7 horas da noite. Sim. Tá bom? Mas Alegria, enfim. então, Fernandinha. Eu sou alegre, eu sou feliz. Hoje eu acordei. Hoje, olha só, hoje eu acordei alegre. Mas tem uns dias que eu acordo. É muito difícil eu acordar assim, emputecida com a vida. Mas eu acordei alegre. Aí eu tava aqui ouvindo, de repente, eu dormi com as crianças essa noite. Aí eu ouço. E foi muito engraçado. Eu preciso de um passarinho azul, porque eu peguei no sono à noite, de noite. E eu comecei a sonhar que tinha alguém entrando na casa, porque eu comecei a ouvir os barulhos dos pés na madeira. Aí eu comigo mesma. Aí sabe, olha só que como eu tô ficando retardada, gente. Eu não tô ficando boa, eu não sou boa, eu não sou normal. Eu comigo mesma, dentro do meu sonho, eu falei assim, é só um sonho. Ninguém tá entrando aqui. Mas aí você sabe, dormir com criança, a gente fica com um olho aberto e outro fechado. Aí qualquer barulhinho eu acordava. Aí de manhã o pequenininho acordou e saiu correndo. Aí ele foi procurar os pais dele. E eu avisei que eu ia estar dormindo ali, porque senão ele me procura também, né? E eu acho que ele esqueceu que eu tava ali, ou ele não percebeu que tinha duas pessoas na cama, o irmão e eu. Aí ele começou, ai, eu quero a minha mãe, que não sei o que. Eu, calma, calma. Aí eles começaram. Aí um acordou o outro, 6:30 da manhã. Um acordou o outro. Eu falei, ai não, Deus, 6:30 da manhã no domingo. Misericórdia de nós. Deixa nós dormir mais um pouquinho. Aí você abriu a porta do quarto dos seus chefes, largou os dois lá dentro e saiu correndo. Não, então. Aí eu sei que eu fiquei ali mais um pouquinho. Aí eles começaram a brincar, eles começaram a falar baixo. Aí
começaram. Mas é aquele fala baixo de criança, né? E o maiorzinho falou: a Fernanda tá dormindo. Olha lá. Os cachorros já estão falando que tá Ó, na hora de cortar o negócio. o meu cachorro já tá querendo participar. Ai, mas enfim, foi muito engraçado. E aí eles saíram do quarto pra brincar e me deixaram dormindo ali mais um pouquinho, sabe? Eu falei, ai, que belezinha. Olha aí, ó, o sabor da alegria. É isso aí. Tá bom, quarta-feira, possivelmente a gente tem um Mohamed, acho que é assim o nome dele. Vai, Quarta-feira. ele vai falar sobre um fórum. Eu acho que ele é presidente do Fórum Latino-Palestino. Nossa, moço É muito uma coisa que. importante. Não. Então falaremos sobre palestinos. Legal. Quarta-feira eu estarei em Chicago. Mas eu devo estar acompanhando a live, como sempre. Muito provavelmente eu estarei acompanhando. Caso alguma coisa dê errado, eu lhe aviso, mas eu vou estar ali bravamente. Agora, domingo que vem é dia de Natal. Não vai estar rolando. Domingo que vem a gente descansa. Domingo que vem a gente só janta junto.